Paz de Cristo, meus irmãos. Sabe, falar sobre a doutrina da justificação, sobre a doutrina da expiação, da regeneração do gênero humano, falar sobre Cristo e mais especificamente sobre o que eu mencionei no começo, a doutrina da expiação, o plano da salvação, nos remete a ficar cada vez mais maravilhados realmente com a palavra. Quando Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é uma palavra que se renova a cada dia, é uma palavra que é mais atualizada do que nós possamos imaginar, ela está muito à frente do nosso tempo, e ela é do passado, desde os tempos mais antigos, desde a fundação do mundo, porque nós podemos passar a vida estudando a Bíblia e não compreendê-la de fato, como ela própria se resume em poucos versículos. E eu gostaria de trazer essa meditação junto com os irmãos e falar que não é tão simples nós falarmos sobre a doutrina da expiação. Expiação que era o sumo sacerdote levando os pecados da nação uma vez por ano, e entrava no Santo dos Santos. E aí veio o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, e ali em Hebreus dá um show quando fala da expiação, do sacrifício expiatório de Cristo, da justificação, da regeneração do ser humano, né, para que voltasse a ter comunhão com Deus, porque por causa do pecado nós fomos corrompidos de fato, como diz em Romanos 3:23, todos pecaram, todos ofenderam a Deus, né? Naturalmente, como diz lá em Efésios 2:3, nós éramos filhos da ira naturalmente e destinados à condenação da morte e do inferno. A morte e o inferno, que são punições criadas pelo próprio Deus, não tem nada a ver com o diabo. Por isso que o próprio diabo sofrerá com a condenação da morte, e que na realidade ele já está morto, né, espiritualmente, afastado eternamente do Senhor, mas que sofrerá também o dano da condenação do lago de fogo e enxofre. Por isso que nós falamos que essa pregação equivocada desse falso evangelho, e que Paulo diz que não é falso evangelho, porque só existe um evangelho na realidade, como está lá em Gálatas 1:6-9, como está em 2 Coríntios capítulo 11, verso 1 ao verso 15. Por isso que nós somos contra essa teologia da prosperidade que fomenta nos corações de muitos o desviar do foco, da centralidade na pessoa de Jesus Cristo e no propósito central do Evangelho, que trata realmente do resgate do que se havia perdido lá no Jardim do Éden. Eu vou falar hoje sobre a ceia, gostaria de falar sobre a ceia do Senhor, que na realidade é a Páscoa, e a gente vai meditar em algumas coisas. Eu gostaria, se você, é lógico, as pessoas que querem realmente, né, como eu também quero ter compreensão, eu não estou me colocando aqui como o sabichão, como aquele que sabe, não. A Bíblia fala que o Senhor, lá em Lucas 24, o próprio Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que eles compreendessem o Evangelho. Mas eles estavam ali próximos de Cristo. Veja que o Senhor Jesus, ele seguia um costume dele próprio, de somente revelar as verdades escondidas aos discípulos que acreditavam e que estavam próximos. Geralmente, quem estava próximo era Pedro, Tiago e João. E aí, eles foram os que mais tiveram revelações de Deus. Nós podemos ver até ali no Monte Tabor, lá em Mateus 17, quando Pedro fala algo que surgiu até um hino sobre isso, até um louvor. Bom estarmos aqui
Lá estavam Pedro, Tiago e João e viram o Cristo glorificado, como o Senhor virá nas nuvens do céu, junto com as duas testemunhas, eu creio, as duas testemunhas judaicas, as duas oliveiras ali de Apocalipse capítulo 11, que são Moisés e Elias. As pessoas que estavam próximas. Então eu creio que se nós nos colocarmos nessa mesma disposição, o entendimento será aberto. Então eu gostaria de falar da ceia, né, da Páscoa. E vamos também mencionar um pouquinho sobre as 7 festas de Israel, para Israel, né, de Deus, para que Israel as festejassem, e que profeticamente tem a ver conosco, com a igreja. Nós não cremos na teologia da substituição, na doutrina da substituição, porque Israel continua sendo Israel, e o reino será restaurado a Israel, o tabernáculo caído de Davi, porque Deus ele adiou o reino a Israel. Mateus 23, 39, Atos 1,6, Atos 15, 16. Então haverá um período em que Deus tratará com Israel, mas as coisas que foram escritas a nosso respeito também foram escritas. Romanos 15, 4. Então as festas de Israel, elas tratam do plano perfeito da salvação e tem a ver conosco. Então eu gostaria de falar da ceia, da Páscoa, que quer dizer libertação, passagem do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando os discípulos, quando o Senhor manda preparar a ceia, né? Como participar da ceia do Senhor? Foi o que eu coloquei aqui. Como participar da ceia do Senhor? Primeiro ponto, João 15,16, o Senhor Jesus declara algo que nos deixa confortados. E aí eu creio sim na doutrina da eleição, porque Spurgeon coloca de uma forma inteligente. Eu não sou calvinista, mas de uma certa forma não tem como nós não acreditarmos na doutrina da eleição, porque a Bíblia fala dos eleitos de Deus. Eu fui escolhido por Deus. Como que eu sei? Porque eu também o escolhi. É lógico que é unilateral, parte de Deus, e Jonas 2,9 fala que a salvação é do Senhor, pertence ao Senhor. Como Apocalipse 14,6 também. Do Senhor pertence a salvação e ao Cordeiro. Em João 15,16 o Senhor Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. E como nós sabemos que fomos escolhidos? Se nós formos e dermos frutos. Mas com relação à salvação e à ceia e à libertação da condenação do pecado e do inferno e da morte, o Senhor Jesus diz em Lucas 22,15: eu tenho desejado comer a ceia convosco. Então o Senhor deseja. Por quê? Porque Ele nos amou, gente. Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 4, quando o Senhor Jesus ele começa a se apresentar publicamente, ministerialmente, a palavra é maravilhosa quando diz lá em Mateus 4,12: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Galileia era um local desprezado. É lá que o Senhor está, nos lugares mais baixos da terra. Porque os lugares mais baixos são os lugares mais quentes. Os lugares mais altos, os montes mais altos, são os lugares mais frios. E lá estava a cúpula religiosa de Israel, desprezando Judá, Jerusalém, desprezando aqueles que eram menos favorecidos. Mas Jesus estava lá no tanque de Betesda com o paralítico, onde não tinha ninguém por ele. E assim o Senhor estava conosco, por nós. E deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do Jordão, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ele nos amou, gente. Corrompidos na natureza humana, a caminho da condenação estávamos nós. Romanos 5,8. E Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Colossenses 1,13. 1,13. Não vou pegar do 12. Fala que Ele nos fez idôneos à parte que nos cabe com os santos na luz. De graça, por causa do amor. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, onde nós, no sangue de Cristo,
na expiação, na oferta pelo pecado, na oferta pela ofensa à santidade de Deus, nós encontramos e temos a remissão dos pecados, o pagamento pela culpa. Assim era no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma oferta pelo pecado do povo, mas de ano em ano, após ano, e após ano, e após ano, nunca se cessava isso, e todas as vezes se fazia menção dos pecados. Cristo entra de uma vez por todas e oferece um único sacrifício. Nós vamos passar um pouquinho já para falar sobre isso. O pecado nos fez inimigos de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na localidade, na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele fala dessa maneira, por que éramos inimigos de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veja, lembra o que o Senhor disse? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para Adão e Eva, lá no Éden, no capítulo 2, no verso 16 e 17, de toda árvore que há no jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A desobediência, a ofensa à santidade de um Deus que é santo, morrerás. Trouxe morte. Então nós estávamos mortos por natureza, pela contaminação do pecado, nos nossos delitos, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Era naturalmente, nós seguimos o curso deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do jaz, daquele quando fala que o mundo jaz no maligno, jaz de jazigo. O mundo está morto nas propostas de Satanás, e nós também éramos assim, antes de nos voltarmos para Deus, pela bondade e benignidade dele, Romanos 2,4, João 16,8. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É só você imaginar uma pessoa com o vírus da AIDS, tentando se lavar com água e sabão, tomando banho, se perfumando. Não adianta, o vírus está impregnado, o pecado também está impregnado em nós. E por natureza, então, nós éramos inimigos de Deus. Veja o que fala aqui nesse versículo 3, e no versículo 12, naquele tempo estáveis longe, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes andavais longe, estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Éramos inimigos de Deus. E por que isso? Por que aconteceu tudo isso? E por que da regeneração? E aqui eu gostaria de falar da doutrina da justificação, expiação, regeneração, a depravação do gênero humano, a corrupção do pecado, porque o que define uma pessoa é o intelecto, a sensibilidade e a vontade. Intelecto, a inteligência, o raciocínio, sensibilidade, os sentimentos que são variados durante o dia, e a vontade, que é o poder de decisão. Romanos 3,23, tudo isso foi corrompido, por isso não há um justo, porque nós não buscamos a Deus de forma aprazível aos seus olhos. Somos imperfeitos, somos incapazes e corrompidos, e não podemos habitar com um Deus que é santo. Então, tudo isso se resume na santidade e o amor de Deus. É o que sempre falamos, né? O que eu sempre costumo falar para os irmãos sobre a doutrina da justificação, o plano da salvação. Se a igreja, por isso que a igreja está hoje dessa forma. Por isso que as pessoas elas estão totalmente corrompidas na questão de entendimento do que realmente trata o Evangelho, que Paulo fala em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação. Porque a justiça de Deus, que era a condenação, a punição da morte e do inferno, sendo aplicada no ser humano, ela se revela no Evangelho, boas novas. A santidade de Deus que foi ofendida resulta no perdão dos pecados, no amor pelo sangue de Cristo, vertido na cruz do Calvário. A depravação humana,
A depravação é o que nós estamos falando. O ser humano, lá no Jardim do Éden, peca contra Deus. Peca contra um Deus que é 3 vezes santo, no Antigo e no Novo Testamento. Um Deus que só no livro de Ezequiel está escrito 91 vezes que ele é santo. Um Deus que não habita com o pecado. Um Deus que os nossos pecados fazem separação. Tem um muro de separação por causa do pecado, porque Deus é santo. Essa santidade foi ofendida com a desobediência no Jardim do Éden. E Romanos 5,12 fala que essa desobediência e essa rebelião ficou impregnada no ser humano e veio discorrendo de Adão para toda a raça humana. Por isso que ninguém é justificado por sua própria santidade, e por sua própria justiça. Existem muitas pessoas que falam: eu não vou para a igreja, eu não me converto, eu não preciso de Cristo, porque eu não roubo, eu não mato. Aí fala que nem aquele fariseu. Eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou bonzinho. E ele quis se comparar com o publicano. E o publicano, arrependido dos seus pecados, triste, abatido por causa do pecado, reconhecia que somente um justifica o ímpio de graça, pelo sangue. Deus não comparou a justiça do publicano com a do fariseu. Deus comparou ambas as justiças com a dele. E Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Essa é a depravação do ser humano. Por isso que em Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. A quebra da aliança trouxe a depravação. E aí Romanos fala que nós temos inclinação para o mal. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 7,14 que a lei é boa e espiritual, porém nós somos carnais. A nossa mente é corrompida, a nossa mente é enfatuada, o nosso corpo é um corpo doentio, aceita a doença, aceita a depravação, aceita a corrupção. Não podemos habitar com um Deus que é 3 vezes santo em cada aliança, no Antigo e no Novo Testamento. Aí vem a expiação dos nossos pecados, porque se Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte, a parte B do versículo diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque o ser humano pecou, quem deve morrer é o ser humano, porque em Levítico 17,11 diz que a vida de toda a carne está no sangue. E Hebreus 9,22 fala que sem derramamento desse sangue não há remissão de pecados, porque Deus provisoriamente, para cobrir Adão e Eva da sua nudez, mata um animal representando Cristo e os cobre, derrama o sangue e os cobre com a pele, cobrindo a nudez, a vergonha do pecado. E então nós encontramos o amor de Deus que se revelou no Evangelho, quando João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que a condenação é essa, que a luz, que é a palavra de Deus que se apresenta, que se revela em Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para morrer a nossa morte, para se fazer maldito em nosso lugar. Por isso que hoje nós não seguimos revelações, sonhos, nós seguimos a palavra, porque Hebreus capítulo 1, verso 1, diz que havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, por meio de sonhos e revelações, hoje nos fala pelo Filho, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Arche, princípio, antes que houvera princípio, ele é Jesus Cristo. A expressão máxima da inteligência, que isso na explosão do seu aparecimento se revela como Verbo, a palavra em ação. Como diz em Deuteronômio 21:22, para se fazer maldito, porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Hebreus capítulo 9, e aí nós encontramos, por exemplo, você lê o capítulo 9, capítulo 10 de Hebreus, irmãos, é maravilhoso. Nós vemos aqui, por exemplo, no capítulo 9, verso 3, verso 11 e 12, o apóstolo não, mas o escritor aos Hebreus vai falando: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
que quer dizer não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, eterna libertação dos pecados. Por isso que a igreja não tem que ficar pagando, por isso que os irmãos não têm que ficar ofertando nesse sentido, de obter as bênçãos de Deus. Por isso que nós não temos que ficar pagando sacrifícios, porque de uma vez por todas ele obteve redenção, libertação. E aí, no 10:2 diz assim: de outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciências de pecado. Não mais teriam consciência de pecados? Perdão, é uma pergunta. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecados todos os dias. Veja, as pessoas que querem obter o perdão de Deus por algo que elas podem realizar, elas vão sempre lembrar dos seus pecados. Só que Jesus, tendo oferecido uma vez por todas o sangue precioso, não sangue de bodes, não sangue de ovelhas, mas o sangue do nosso sumo sacerdote, do Filho de Deus, da expiação total, completa e perfeita, uma vez por todas ele ofereceu, então ele torna perfeitos para sempre os que vão sendo santificados, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, porque com um único sacrifício ele obteve excelência, o perdão total, pleno, completo, cheio. Por isso que o número 7 pertence a Deus, que representa a perfeição de Deus, uma semana cheia, completa, perfeita. O plano de Deus, desde a criação até o milênio, 7.000 anos. Impressionante. A lei prescrevia, a lei mostrava o que era o pecado. Paulo fala que se eu não conhecesse, se não fosse a lei, eu não conheceria o pecado. Por isso que a lei é o padrão de vida altíssimo, é um padrão moral altíssimo, é um padrão de vida que agrada a Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 5,17, não penseis vós que vim revogar a lei, eu não vim revogar, eu vim cumpri-la. Eu vim cumpri-la. Por quê? Porque Jesus foi o Cordeiro Imaculado, por isso que a Páscoa lá fala, lá em Êxodo 12:5, o Cordeiro será macho e sem defeito. Assim foi que se apresentou Cristo, porque é o padrão de vida de excelência, a lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Agora, Paulo fala aqui no versículo 14 de Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Pera lá, amados, como é que eu vou conseguir cumprir o padrão de Deus para alcançar essa perfeição, sendo que são 613 leis? 613 leis. 603 leis mosaicas, mais os 10 mandamentos. Um padrão de vida elevadíssimo. Um ser corrompido e carnal como eu, atingir um padrão de vida que agrada a Deus. Jesus disse, eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus cumpriu a lei, você consegue cumprir? Você consegue... a Bíblia diz assim, se alguém disser raca, tolo, ao seu irmão, é réu do fogo do inferno. Amados, quantos palavrões nós já não falamos na vida? Quantas mulheres nós olhamos com olhares ou com pensamentos imperfeitos e obscenos? E as mulheres também. Por quê? Porque não há um justo sequer. Amarás, ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Jesus diz, ame aos que vos perseguem. Faça o bem àqueles que estão te importunando dia a dia. Aqueles que fizeram mal para a tua família. Como nós vamos cumprir? Somente um sangue perfeito, sem contaminação, para se sacrificar por nós, e assim Cristo fez. E nisso nós encontramos a justificação. Se porque por nossa própria santidade nós não podemos, porque a nossa justiça é como trapo de imundície, diz lá Isaías, você sabe o que é Isaías 64? Você sabe o que é o trapo de imundície?
A nossa justiça é como trapo de imundície, né? Nossa própria justiça. Trapo de imundície é o absorvente antigo, cheio de impureza, essa é a nossa justiça. Então, se nós não podemos, nós nos rendemos a Cristo, entra a justificação dos nossos pecados. Agora, ele não olha para mim, sendo eu mesmo, mas ele olha para mim através do sangue do Cordeiro, que está sobre a minha vida. Por isso que lá em Atos 13, 38 e 39, fala que de tudo que pela lei de Moisés nós não podemos ser justificados, é justificado graciosamente pela redenção que há no sangue de Cristo. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses capítulo 2, verso 14, que toda a cédula de dívida que estava no nosso meio, que constava nas ordenanças de Deus, como eu vou cumprir as ordenanças de Deus? Impossível. Então o que Cristo fez? Ele removeu essas ordenanças, que constava na culpa por causa de eu não conseguir cumpri-la, por causa da minha imperfeição, da corrupção e do pecado que habita em mim, ele removeu e cravou na cruz. Isso chama-se justificação. Porque Tiago diz assim, Tiago 2,10, se você se basear pela lei e você quiser guardar os preceitos dela, você vai se guardar todos. E se pecar em um só ponto, se torna culpado por todos os demais. E maldito é aquele que não permanecer em todos os preceitos da lei. Você então renega o sacrifício de Cristo e toma para si a maldição anterior, antes do sacrifício perfeito de Cristo, de uma vez por todas. Por isso que lá em Hebreus 7,22 fala que de tanto maior conserto, maior aliança, Jesus foi feito fiador, responsável por mim. Eu não posso pagar, ele paga por mim, ele é meu fiador. Então de tanto maior conserto, ele intercede por nós. E aí é o que a Bíblia fala, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lá em Romanos 4, 24 e 25, o apóstolo Paulo fala que por causa das nossas transgressões foi que Cristo morreu. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Olha que maravilha o plano da salvação. Aí entra a regeneração. Agora nós então somos regenerados pelo lavar regenerador, por meio de Cristo Jesus, o Espírito Santo que ele derramou sobre nós abundantemente. Então agora nós somos regenerados, nós agora somos idôneos, nós estamos limpos dos nossos pecados, purificados, embranquecidos, aperfeiçoados para Deus. Olha o que Paulo fala aos Colossenses, ele nos fez idôneos, a parte que nos cabe. Agora eu herdei a salvação através da regeneração, agora eu posso. Agora eu tenho intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo, por causa da limpeza da palavra de Deus, como diz em João 15,3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ele nos amou para nos limpar e agora nos introduz a uma nova vida. Por isso que a graça de Deus, o favor imerecido, o caris do grego, o favor imerecido, ele se manifestou em Cristo, na cruz de Cristo, para nos educar, regenerar, para que, renegadas as paixões mundanas, agora entra a minha parte, eu possa viver neste mundo ainda conturbado, essa Babilônia, essa rebelião contra Deus, assim como Daniel vivia, assim como Ananias, Misael e Azarias em Babilônia, possa viver nesse mundo justa, sensata e piedosamente, nesse presente século, aguardando a bendita esperança ao qual nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, se deu a si mesmo, ele deu a sua própria vida por amor, para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como está escrito em Isaías 53:11. Ele olhará para o trabalho penoso da sua alma, para o seu trabalho penoso, e a sua alma ficará satisfeita, porque ele vai olhar para mim, para você, e vai ver que houve uma resposta favorável, promovida pelo Espírito Santo, que foi derramado sobre as nossas vidas. A bondade e a misericórdia de Deus nos conduz ao arrependimento. Então, gratuitamente, eu faço parte agora do plano perfeito da salvação, meus amados. Aquele que é poderoso começou a boa obra e é poderoso para completar na tua vida, em Cristo Jesus, salvação,
perfeita, completa, o plano da salvação. Levítico 23, do versículo 1 até o 44, vai falando das 7 festas de Israel, nas 3 vezes que eles tinham que comparecer diante do Senhor e não de mãos vazias, porque já foi dado a eles a libertação do Egito e os despojos. Então, tudo aquilo que nos conduz à vida e à piedade, a salvação e a uma vida de santificação nos foram doadas, e as suas ricas e muito preciosas promessas nos foram doadas também, como está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. E se nós não nos apresentarmos a Deus frutificando agora pela libertação que houve gratuitamente nas nossas vidas, se nós não reunirmos com toda a diligência, com todo o cuidado, o amor fraternal, a humildade, a perseverança, os frutos, a bondade, a misericórdia, é porque nós vamos nos tornar infrutíferos, nós então ficaremos esquecidos da purificação dos pecados de outrora, da expiação, da regeneração. Então nós fazemos parte então do plano perfeito da salvação, que começa com a Páscoa e vai até a festa dos tabernáculos, começa com a morte e ressurreição de Cristo, depois os pães asmos, depois as primícias, depois o Pentecostes, depois a festa das trombetas, depois a expiação, depois os tabernáculos. Amados, aí eu coloquei aqui, participo da ceia, porque motivado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz em João 16:8 que é Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Dei uma resposta favorável ao Senhor. Quando a gente olha lá em 2 Crônicas, capítulo 30, mostra que o povo de Israel iria celebrar a Páscoa atrasados, porque eles não a celebravam conforme estava prescrito pelo santuário. Porque não tinha um número de sacerdotes, o povo já estava se esvaziando, já não davam mais crédito, o povo estava desanimado, o povo estava sem Deus. Mas os correios foram passando pelos lugares, e a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 30, verso 10 e 11, que aonde eles passavam, encontravam pessoas que zombavam e davam risadas, mas também encontravam pessoas que se humilhavam e choravam, dizendo: eu mesmo não tenho capacidade para participar da ceia do Senhor. Mas a Bíblia diz, olha que coisa maravilhosa, eu quero ler aqui em 2 Crônicas, capítulo 30, e a gente encerra. Eu só quero falar depois como que nós participamos da Páscoa, da ceia, como está escrito lá em Êxodo capítulo 12. Mas olha o que está escrito aqui. Capítulo 30, verso 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado, não estavam purificados. E contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus,